Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, de Maria e de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por tudo o sempre. Eu cumprimento aos amigos do Instagram que posteriormente vão nos assistir ou aqueles que estiverem nos assistindo. Cumprimento também aos amigos do Facebook. Cumprimento também aos amigos do YouTube. Depois essa palestra vai para o nosso canal no YouTube, lá no GEMAN, Lagoa da Prata. E a gente, claro, sempre antes dos nossos trabalhos, tudo que a gente faz aqui no GEMAN, a gente sempre inicia-se com a prece. Vamos fazer a nossa prece e logo em seguida já dá sequência no nosso tema da noite de hoje. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso divino e amado Criador Lorum, que é o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade, infinito amor, infinita justiça, infinita sabedoria. A Ti nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais um dia de trabalho, de reflexões. Peço ao Senhor que abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que abençoe aqueles nesse momento que se encontram em alguma dificuldade. Peço ao Senhor Deus que abençoe aqueles que se encontram encarcerados nos hospitais, aqueles que se encontram na rua, aqueles que estão enfrentando uma doença. Abençoe a todos, Senhor. Dê-nos sabedoria para saber enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Peço a presença dos mentores dessa casa, a pessoa de Pai José, Pai Jacó, nosso querido e amado Padre Antônio Vieira, a todos os espíritos que compõem o grupo espírita Maria de Nazaré. Que assim seja. Gente, eu sempre gosto de também, nesse momento, agradecer ao Marcelino, ao Paulo, que está nos dando essa assistência todo domingo. Se a gente está conseguindo levar um material com qualidade, um material bacana para vocês, esses dois têm nos ajudado. Hoje, vivo, está só eu e o Marcelino aqui. O Paulo hoje está descansando. E a gente já vai dar sequência. Naquela imagem que eu sempre mando um convite para as pessoas, escreva algum textozinho, vários assuntos foram falados, ao longo desses anos e comentados aqui na casa, e a espiritualidade sempre nos passa, às vezes, alguns temas difíceis, mais científicos, temas que a gente aprofunda, estuda, mas quando a gente passa, porque se a gente parar para pensar, nós sempre pautamos, ora pelo lado da ciência, ora para o lado da religião e ora para o lado da filosofia. Quando a gente parte para o lado da filosofia, a filosofia ela é um pouquinho mais complicada, porque a filosofia ela nos remete a várias interpretações daquele assunto. Então, o tema, o que buscamos na vida, é uma pergunta. É um tema complicado, um tema difícil de falar, de expressar, porque é uma indagação que eu costumo dizer que é igual a digital. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta e não tem uma digital igual. Essa resposta também ela nunca vai ser igual. Nunca. Cada um tem uma busca diferente. Alguns anos atrás, o André me falou a seguinte frase: Alexandre, muitos sabem o caminho, poucos sabem a direção. Veja bem, muitos sabem o caminho, poucos sabem a direção. Porque o caminho está aí. Mas quando você começa a tomar qual a direção eu vou seguir para chegar no objetivo daquele caminho?
Porque nessa busca, nesse mundo, agora deu uma freada, mas nesse mundo desenfreado, nesse mundo corriqueiro, o ser humano começou a desvirtuar-se. O que é, Alexandre, desvirtuar-se? É você sair de uma rota, de uma linha que vai te tirar do nosso objetivo, que é a evolução e o caminho a Deus. Então, quando o ser humano desvirtua-se, ele busca a todo tempo eu estava terminando ontem a minha palestra, e a espiritualidade pediu que eu escrevesse algo. E eu pensei, gente, mas isso é pesado. Eu escrevi, e nessa escrita tinha uma parte que falava que o ser humano, a busca dele é por prazeres selvagens. Eu falei, nossa, mas isso é tão pesado. Prazer selvagem? Mas por que prazer selvagem? Porque aquilo que é selvagem remete-me àquilo que a gente volta lá no passado, quando a terra dá seu início, em que nós éramos seres selvagens. E esse selvagerismo, ele continua. Veio apenas a evolução intelectual. A selvageria continua quando eu desejo a morte do outro, quando eu desejo que o outro não consiga os seus objetivos, quando eu, imbuído de ódio, jogo uma onda mental de ódio no outro. Então, essa selvageria, ela só mudou de um tempo do homem das pedras, lá do tempo da pré-história, para no tempo de um homem moderno. Essa selvageria vem através das redes sociais. E aí a gente encontra uma onda de pessoas que uns defendem uma bandeira no âmbito religioso, social, no âmbito político. E aí começa essa selvageria de um atacar para o outro. Então, por isso que muitos sabem o caminho, mas poucos sabem a direção. Não há uma direção, não há algo. E aí Deus, na sua infinita bondade, fala assim, vamos, freia. Aí vocês imaginam, se Deus nos desse, na medida e na porção que nós damos a Deus, algo. Imagina. Aí vem uma pandemia, vem um coronavírus, vem algo que vai dar uma freada no planeta. Só que quando eu faço essa indagação, que muitos sabem o caminho, poucos sabem a direção, talvez você esteja nessa procura. A partir do momento que você começa já a dar início a essa procura, é o momento em que você começa a deixar o velho homem para trás. É o momento que você vai se despojando daquilo que te... E aí você começa a sair da selvageria. E aí você começa a caminhada quando você começa a procurar. Então você talvez ainda esteja nessa procura. Mas tem pessoas também, talvez você nem sabe nem por onde começar essa procura. Tem gente que não sabe por onde começar. Tem gente que não sabe que rumo vai dar início na própria vida. Ou tem pessoas também, talvez você já tenha encontrado, mas não sabe que encontrou um sentido. E nós precisamos buscar um sentido para a vida. A vida, ela tem que ter sentido. Tem que fazer sentido para você viver. Acordar, trabalhar, almoçar, voltar para trabalhar, dormir, pagar conta. A vida não é só isso, não. Se a sua vida hoje não tem um sentido, entra para dentro de você e busca esse sentido. Porque se você não buscar esse sentido, você vai fazer parte das pessoas que criaram um emaranhado, uma
teia. E aí e essas pessoas se grudam na própria teia criada. Então a vida, ela é uma junção de corpo, mente e espírito. A maioria está só no corpo. Alimenta ainda muito mal o corpo, não alimenta a mente, quiçá o espírito. Então eu preciso, porque a imensa busca e procura em prol de uma vida mais calma, talvez seja um dos grandes desafios do mundo contemporâneo. E aí precisou de um vírus para fazer assim. Calma. Espera. Respira. Volta. E esse voltar para dentro de si, ele é tão complicado, mas tão complicado, que a partir do momento em que as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, as pessoas adoeceram. Gente, adoeceu. Por quê? Porque você que não consegue ficar dentro de sua casa, você que nesses dias, agora as coisas começaram a andar, mas você que precisa e não consegue, é porque você não entrou para dentro de você ainda. Entra, busca, entra. Porque o ficar dentro de casa é uma analogia ao entrar para dentro de você. Entra que você vai achar a resposta. E nessa vida corrida, porque a gente não sabe nem para onde ir, nem para onde vai, o que eu busco na vida, eu não sei nada da minha vida, eu começo a me tornar uma marionete do mundo social, eu começo a me tornar um robô, eu passo a não ter identidade própria, eu passo a não ser eu mesmo. E aí eu administro mal o meu tempo. Aí, a desculpa de que eu não tenho tempo sempre vai acontecer. Por quê? Porque você não definiu prioridades. A gente vai falar isso agora. A administração do tempo, sendo esse tempo parte responsável pelas nossas desditas e, ao mesmo tempo, alavanca para achar a direção. Então, ao mesmo tempo, ele pode ser responsável pelo seu fracasso, como ele pode ser alavanca para te levar na direção. Então, administre o seu tempo. Tenha uma administração do seu tempo. Porque quando você não administra o seu tempo, quando você não vive, quando você tem medo de buscar, de sair fora da caixa. O que é sair e pensar fora da caixa? É você tendo a sua essência, tendo aquilo que você precisa, que você realmente é, você saia como se você saísse dentro de si e começasse a pensar diferente. É você não dar limitação à sua mente que é poderosa, que pode tudo. Aí, tem gente que não tenta. Maria Modesto Cravo, no livro Escutando Sentimentos, ela é psicografada pelo Vanderlei Oliveira, é psicografia e o espírito é Hermance Dufour. Hermance é uma dos médiuns que ajudaram na codificação quando Allan Kardec vai iniciar o livro dos Espíritos. Então, Maria Modesto Cravo, nesse livro, fala que deixar de tentar é uma grande falha do ser. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Deixar de tentar é uma grande falha do ser. Aí, ela está num diálogo nesse livro, e ela, aí a pessoa pergunta, e para quem não tenta? Aí, sabiamente, Dona Maria Modesto responde, o maior fracasso da vida não é escolher errado, é passar a vida sem existir.
tanta gente passando a vida sem existir. Tem tanta gente passando pela vida e não vivendo. Porque está com medo de ser feliz. Está com medo de fazer escolhas, está com medo. E se der errado, tenta de novo. E se falhar, aquilo te serviu como experiência. Recentemente eu tomei uma decisão na minha vida que daqui lá na frente, alguns anos, poucos anos, vai me fazer uma grande diferença. Um dia eu conto para vocês o que foi. Por quê? Porque eu não tive medo de tentar. Porque eu não tive medo. E se eu falhar novamente? Nessa nova tentativa minha? Eu começo. Mas eu deixar de existir por medo de fracassar, graças a Deus, isso não me pega não. Porque a vida, isso aqui é tudo meu. Esse planeta também é meu, eu sou filho de Deus, eu sou co-criador do universo. É meu, por direito. Então eu busco o melhor, eu traço o objetivo. E para você, que não sabe o que busca na vida, eu vou te dar um conselho. Primeiramente, trace objetivos. Inicia. Trace objetivos. Você precisa ter projetos de vida. Qual que é o projeto que você tem na vida? Quando eu coloquei o ter projetos de vida, eu coloquei dois projetos. Para ficar mais fácil, eu dividi em 2 projetos. Marcelino, se tiver pergunta, você pode me passar, viu? Qual que foram esses 2 projetos, Alexandre? Gente, quem tiver pergunta, vai fazendo. Não para, não. Pode perguntar toda hora que a gente para, responde a pergunta. Os objetivos do projeto de vida, eu coloquei 2. Os objetivos de ordem material e os objetivos de ordem espiritual. Entra para dentro de você mesmo, por favor. Entra para dentro de você mesmo e responde. Você tem algum objetivo material na sua vida? Alexandre, por que você está falando material primeiro? Porque nós vivemos na matéria. Nós somos mais matéria do que espírito. Nós não precisamos, puritanismo não tem aqui no Gemã, não. Aqui não tem ninguém puro, como diz o Luiz. Não. Primeiro eu tenho que traçar o objetivo material. Depois eu traço o espiritual. Sabe por quê? Eu preciso de viver. Eu preciso de viver bem, pagar as contas, ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Tem que passear, ir para a praia, pode ter uma fazenda, ter um celular bom. Preciso. Esses são meus objetivos de ordem material. Preciso estudar, fazer faculdade, para quem gosta, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esses são os objetivos de ordem material, que eu preciso correr atrás. Mas aí, eu te faço a seguinte pergunta. Você, qual o objetivo espiritual que você traçou na sua vida? Qual? Você acha que a vida é só sugar da espiritualidade de Deus? Acha que a espiritualidade está pronta para te dar o que você quer na hora que você quer? É débito e crédito. É contabilidade. Para mim fica um pouquinho mais fácil, porque eu sou bacharel em contábeis. É débito e crédito. Se você não tem crédito, Deus não vai te dar. Se você não tem crédito, a espiritualidade não vai te dar. Porque você não fez por merecer. Se você não fizer por merecer, você não tem. Você tem que fazer por merecer. Você tem que fazer algo na vida. Ou ela vai passar e você não fez nada. E não tem desculpa de tempo, de falta de dinheiro, não. Porque um bom dia já faz diferença. Um por favor, um obrigado, como é que você vai, como é que você está?
A pessoa está te servindo num restaurante. Obrigado. Por favor. Na hora de você ir embora, tenha um bom dia de trabalho. Deus te abençoe. E lá no SOS, trabalho voluntário no hospital, fazer trabalho voluntário na cesta básica, visitar a fazendinha. Dá para fazer muita coisa. Agora a maioria quer só pedir. Quando fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas todo dia também renova a nossa iniquidade, nosso erro. Todo dia. Imagina se Deus cansar. Porque você está cansado. Muitos de vocês que estão me ouvindo aí estão cansados. Imagina se Deus cansasse de você. Assim como você cansa. E é duro eu te dizer isso. Mas eu preciso. Porque às vezes você é preguiçoso. Porque às vezes você é preguiçosa. Às vezes você vive na ociosidade. Isso é preguiça. Tenha projeto de vida espiritual. Porque aí o material, por consequência, vai vir. E se não vier, pelo menos você está cansado do lado espiritual. Porque a vida vai passar, a vida vai estar do outro lado. Eu estou estudando um livro do Guardião das Sete Encruzilhadas, o senhor Emissaré. E a hora que você desencarnar, o seu magnetismo mental negativo vai te levar lá para as esferas negativas. Você não vai nem para a esfera neutra. Porque você não buscou nada. Aí você vai para a esfera negativa. Um dia eu falei que quando eu desencarnasse, eu ia para a colônia estudar. Aí falaram comigo assim, que eu estava sendo vaidoso. Mas eu vou mesmo, porque eu estou querendo buscar isso na minha vida. Erro demais, ser humano imperfeito, cheio de defeitos. Mas a minha busca está incessante, eu estou buscando. Eu estou correndo atrás, que eu quero ir para a esfera positiva. Eu quero dar sequência. Eu errei demais. Espiritualidade já me falou isso, deixou isso bem claro para mim. Eu errei muito. Eu fui muito mal. Eu pratiquei maldade para com as pessoas. E o que eu tenho hoje é algo que a gente chama de oportunidade. Você está tendo essa oportunidade de conhecer a vida espiritual. Então eu tenho que grudar nela, porque ela é única. Eu não sei se eu vou ter outra. A vida é feita de escolhas, meus irmãos. A vida é feita de escolhas. Quanto mais consciência de nossas necessidades, valores, mais clareza possuímos. Diante de nossa intenção básica, aquela que norteia a rota evolutiva do ser. Ou seja, vou repetir. Quanto mais consciência de nossas necessidades e valores, então você tem consciência das suas necessidades e dos seus reais valores? Se você tiver já noção, consciência disso, você vai ter mais clareza. Para quê? Para você voltar à sua intenção básica. Alexandre, o que é a intenção básica? A intenção básica é uma energia, é algo no qual todos nós temos, no nosso mental, no corpo elemental básico de quando nós fomos criados, porque a intenção é voltar-se para Deus. Então, essa intenção básica, porque ela vai nortear, ela vai dar um rumo, norteia a rota evolutiva para eu voltar para Deus. Essa é a minha intenção básica. Nossa, eu não tive intenção de fazer isso errado, isso. Não, a intenção, ela é de voltar-se para Deus. Ela é algo positivo. Aí quando você erra e fala que não teve intenção de fazer aquilo, o correto não é intenção. O correto é desejo. Você desejou? Ah, eu não desejei. Não, desejou. Você desejou agir daquela forma, por isso você agiu.
Aí isso é o desejo. E quando você deseja fazer algo para bom ou ruim, quando é algo para negativo, aquilo tem um peso que você sabe negativo. Quando é algo para positivo, quando é algo para negativo é mais fácil. É mais fácil fazer o mal do que o bem. Porque se nós vivemos em um mundo de transição, porque esse mundo nosso é para galgar mundos melhores, lugares melhores. Nós estamos quase que na faixa do meio, numa faixa neutra, para subir, para alguns para descer. Porque se nós vivemos num país, num planeta, em que 75% ainda são maus, 25% tendenciam a ser bons. E aí você precisa escolher em qual parte você quer ficar. Dos 75 ou dos 25? Jung, tem uma fala de Jung que eu acho ela assim, top demais. As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar os seus semelhantes. Olha que fala mais esplêndida. Vou repetir. O que Jung fala? Para quem é estudante de filosofia, para quem é psiquiatra, as pessoas, quando educadas, estudante de psicologia, as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, e aí eu te faço a pergunta: você identificou a sua sombra? É necessário identificar a sua sombra. É necessário eu identificar a minha sombra. Porque quando você identifica a sua sombra, é o que ele vem falar. Nós aprendemos ao mesmo tempo a compreender e a amar o meu semelhante. Sabe por quê? Quando você identifica a sua sombra, você vê também que o outro tem uma sombra. E você passa a amá-lo com aquilo que ele tem de melhor e com aquilo que ele tem de pior. Porque amar não é uma condição. Quando eu desejo amar, é eu desejar todo o bem possível para aquela pessoa. Aí, por isso, o mestre vem me dizer que é possível amar os meus inimigos. Tem que cheirar meus inimigos? Não, larga isso para lá. Eu posso estar lá na China, eu sei que no Brasil. Mas amar o seu semelhante é apenas não desejar nenhum tipo de mal para ele. E aí, quando você começa a identificar a sua sombra, a traçar o objetivo, até algo palpável, algo na sua vida em que você fala assim, não, estou encontrando, estou satisfeito, estou começando e tal. Quando você começa nesse processo, Marcelino, você me fala o meu tempo aí, depois? E você sabe que eu falo muito, né? Está me ajudando aí. Quando você, nesse processo de dar início a essa busca, do que buscamos na vida, aí você, passando por isso, você vai chegar lá no autoencontro. O que é o autoencontro? O autoencontro, ele nos faz emergir da inércia à plenitude, mostrando-nos a direção correta e o caminho a ser seguido. Veja bem, olha que fala interessante. O autoencontro nos faz emergir, obrigado, Marcelino, emergir da inércia. O que é inércia? Um corpo parado tende a ficar parado. Então, eu estou na inércia, eu estou parado. Mas quando eu começo o encontro comigo mesmo, eu saio da inércia e eu vou rumo à plenitude. Aí sim, eu vou saber a direção correta
ao caminho a ser seguido, porque o caminho já está lá. Aí eu começo a ir na direção correta. Aí eu começo a fazer menos curva. Um dia eu achei bacana uma fala se não me engano, foi a Edilane, na época que eu fazia parte do grupo espírita, Centro Espírita Fonte Viva, quando ela falou, eu sempre uso essa fala, quando ela falou que Jesus traçou um caminho reto. Ele preferiu, traçou. Até chegar aonde ele chegou nesse nosso Mestre Supremo, aqui da Terra. Jesus, o Cristo. Então, porque a nossa vida, repara a sua vida, o tanto que ela faz assim, ó. Ó. Curva, mais curva. E aí não é melhor você fazer assim, menos curva? Porque é retinho, 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 é muito complicado. Não é melhor você fazer menos curva e você começar, pelo menos, a saber a direção do rumo que você está tomando? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse processo é doloroso. É um processo que dói. E eu tenho que te falar que ele causa um sofrimento danado. Ou se causa sofrimento. Porque é o processo em que você precisa vencer a si mesmo. Vencer a sua mente. Aí é complicado. Porque você vai começar bem. Quando você der uma escorregada, a sua mente puxa o seu tapete. A sua própria mente vai te enganar. Ela vai te enganar. Por quê? Esse é o objetivo da mente. Mentir. O objetivo da mente vai ser sempre de te puxar para trás. Aprenda isso de uma vez por todas. Ela vai te puxar. Toda mudança que você tentar fazer para o seu próprio benefício, o seu maior inimigo não vai ser o obsessor. Para quem está me ouvindo de outras religiões, os nossos irmãos católicos, evangélicos, vou usar um linguajar apropriado a eles, o demônio não é ele que vai te puxar não, companheiro. Não é não. É sua mente. Não é o seu marido, não é sua esposa, não é seu companheiro de trabalho. Não é os seus problemas. É a sua mente. Porque ela mente. E ela não te quer bem. Mas, Alexandre, por que Deus colocou isso? Se eu preciso, se eu quero, eu estou em direção à busca. Eu estou em direção a achar o meu rumo, a viver em plenitude. Porque se você não tiver nada para te puxar para trás, você não vai. Eu não vou. O Marcelino não vai. Ninguém vai. Então, a mente é como se fosse o pessoal que faz crossfit. Né? Tem um exercício lá no crossfit que tem uma goma. O sujeito está aqui segurando uma goma, amarra uma goma aqui na cintura. E o outro lá na frente vai correr e o outro de cá está puxando. Tá meio que segurando a goma para dificultar aquele correr. Esse é o objetivo da mente. Você está correndo e ela está te puxando. Você está correndo. Por que algumas pessoas, por exemplo, por que algumas pessoas quando começam? Eu comecei a fazer uma dieta. O correto é estilo de vida. Eu comecei a parar de beber. Eu quero parar de fumar. Um vício. Você começa bem, com pouco tempo você cai. Porque você está perdendo para a mente, que é o seu maior inimigo. Aí que vem a questão que a gente tem os dois lobos dentro da gente. Qual que você vai alimentar ele? Porque a mente alimenta o lobo do mal.
Gente, mas quem vai alimentar o lobo do bem se a mente está alimentando o lobo mal? Quem vai alimentar o lobo do bem? Você. É como, para ficar mais claro para quem tiver dúvida, é como se você tivesse duas personas, duas personalidades. Entendeu? Uma personalidade, entre aspas, gente, me entenda, má, e uma personalidade boa. Isso é necessário. Porque como tudo na vida é dual. O yin e o yang, positivo, negativo, bem e o mal. Então eu preciso do mal, do lado sombrio, porque ele vai me puxar toda vez que eu for em rumo à plenitude. Você já percebeu? Vamos falar, vou entrar nessa parte. Quando você está num relacionamento, seu casamento, tá beleza, e de repente tá tão bom, e de repente, de uma hora para outra fica ruim. Não, mas é inveja dos outros. Não, sou. A inveja atrapalha demais. Mas é porque você está vivendo bem. Mas tem um lado seu que não quer que você viva bem. A esposa maltrata o marido maltrata a esposa, você maltrata o seu companheiro de trabalho. Entendeu? Então, você, quando... Por que o Jung, quando fala para identificar a sombra, o que ele quer dizer? Identifica aquilo que está te puxando para trás. Quando você identifica aquilo que está te puxando para trás, você identificou uma forma de trabalhar aquilo. E eu tenho que abafar aquilo? Não. De forma alguma. Eu não vou abafar aquilo. Eu só não vou dar alimento para a sombra. Ela está lá quietinha. Ela faz parte de mim. Ela é minha. A sua sombra é sua. Você apenas não vai tratá-la. Você vai alimentar o lado bom. Você vai alimentar o outro lado para que quando você for, ela esteja fraca. Quando você adoece, a sua imunidade baixa, às vezes a pessoa não fica fraca, a sua imunidade baixou, você precisa de aumentar a sua imunidade. E às vezes a pessoa fica desanimada. Por quê? Porque, então, identificar a sombra e não alimentar a sombra, você enfraquece ela. Aí vencer a si mesmo é passar essa etapa e vencer. E chegar lá na frente e falar assim, eu venci. Eu consegui. Por isso Cristo diz, no mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Se ele é o nosso mestre supremo de exemplo. Eu venci o meu mundo interno, ele venceu o mundo dele. Quando ele veio para a Terra, ele também teve desafios. E muito. Todo tanto que você acha que você sofreu, ele sofreu um monte. Então ele venceu a si mesmo, venceu o desafio e cumpriu a missão dele. Qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Lá na fala da imagem, o José Oswaldo escreveu assim. Ele me falou no meio da semana, eu mandei para a Tuane, ela que faz as imagens. Ela sempre faz as imagens que a gente vai divulgar as palestras. E o José falou assim, o propósito da vida talvez seja achar o propósito. Ê, Zé. O senhor Manuel ia falar assim, Zé. Ê, Zé. Zé. Talvez o propósito da vida seja achar o propósito. Acha o seu propósito. Acha ele. Encontra o seu propósito. Quer falar comigo? Que
15 minutos, Marcelino. Eu estou encerrando. Acha o seu propósito de vida. Busca, senhor. Vai ser feliz. Para de guardar mágoa. Para de guardar rancor. Abraça mais. Ama mais. Liberte-se, como diz o André. Perdoa você mesmo. Sai da inércia. Vira para você e fala assim: eu sou feliz, eu posso. Como diz Cortella, é fazer o que tem, nas condições que tem, ainda quando não tem condições, para fazer melhor ainda. Faça o que você tem. Nas condições que você tem, aceita. E o conselho que eu te dou no dia de hoje, o que você vai buscar na sua vida? O que você precisa de buscar? Entra para dentro de você. Para a vida passar a fazer sentido. Para você ter propósito na vida. O seu propósito é com você mesmo. É com você. É com você e com Deus. Depois com o semelhante. Se ame mais um pouquinho. Gosta mais um tiquinho de você. Só um bocadinho. Que aí você vai começar. E quando vier e o desânimo bater, tem hora que você precisa de bater e dobrar o joelho no chão. Tem hora que você precisa de fazer assim, ó. Igual a imagem do passarinho. Que a chuva está vindo, a tempestade está vindo. E você tem hora que você está assim. E depois se passou. Eu tive momentos, nesse momento de pandemia, no meu momento de trabalho material, em que eu achei que a tempestade não ia passar. Mas eu acreditava que a tempestade ia passar uma hora. E a chuva diminuiu. E a chuva foi ficando branda. A minha tempestade interna passou. Tem um propósito, tem algo que eu preciso de fazer? Tem. Estou vencendo. Eu estou vencendo. Eu estou. Cada dia.
Eu sempre procuro lá espiritualmente é tranquilo. Então agora eu consigo identificar o que eu se eu sei fazer, eu faço. E buscar ajuda. E insistir. Porque às vezes vai dar errado 1, 2, 3. O Soichiro Honda tentou 8. Hoje tem a Honda, que ele tentou 8 vezes. E para você, Rosimeire, que é a nossa irmã, nossa amiga aqui, eu dou consultoria, tem o Fernandinho do grupo consultoria, de graça. Tem o Luiz também que dá consultoria. Entendeu? Eu posso responder por mim e pelo Fernando. Porque eu sei que de mim e do Fernando, o Luiz eu não posso te responder. Ele tem a profissão dele. Mas eu e o Fernando, você tem consultoria de graça. E já respondo pelo Fernando. Entendeu? Vamos sentar. Vamos projetar. E é assim. E tentar. Porque tem hora que vai dar errado mesmo. Eu já fracassei 3 vezes. Estou na 4ª. De 3 vezes, Rosemary, das minhas vezes de chegar na lona, a -0, a -1, -2, como se diz. Chegar na lona. Essa é a 4ª. Só que agora eu estou mais maduro. Nessa 4ª vez, eu sinto que eu vou triunfar. Eu tenho maturidade suficiente para agora. Entendeu? Espero que eu tenha te respondido. E se precisar de mim, pode me procurar. Tem mais perguntas, Marcelo? A gente pode encerrar? Pessoal, vamos encerrar. Obrigado ao pessoal do Instagram. Obrigado ao pessoal do Facebook. Aos amigos que vão nos assistir posteriormente no YouTube. Nesse momento, nós vamos levar o nosso pensamento a Jesus. E pedir ao divino e amado Mestre que nos abençoe. Que nos dê sabedoria. E pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Porque Ele é o representante da fé. Essa divindade de Oxalá. Oxalá, meu Pai. Oh, Jesus, derrame fé na nossa vida, na vida daqueles que estão nos ouvindo, dos nossos irmãos. Senhor Jesus, que essa água seja fonte de cura, de libertação. Aquele que precisar de usar, pode usar dessa água fluidificada para passar pano na casa, para passar no machucado, para beber. Que essa água seja fonte de cura e de libertação na vida daqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E obrigado, Jesus, por ser esse ombro amigo que o Senhor é. Agradeço a Pai José, ao seu índio velho, a Pai Jacó, a Padre Antônio Vieira e a todos os espíritos amigos que aqui se fizeram presente na manhã de hoje. Que assim seja.